E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Nossa, tava aqui parado, fazendo os meus planos aí para o prêmio da Loteca 1135, sonhando alto, né, pensando nos lugares que eu vou conhecer. E do nada, olha aí, saiu uma nova grade da Loteca. Esse é o primeiro vídeo aí da Loteca 1136, como de praxe aí eu vou com 5 duplos. Se você gostar das informações que são faladas aqui no canal, se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus palpites, suas dicas. E é isso, sem enrolação, vamos pro primeiro jogo aqui, Palmeiras e Cruzeiro. Lembrando, né, que praticamente todos os times vão jogar no meio dessa semana, hein? É bom ficar de olho aí nos jogos, pra gente ter uma base melhor aí pro final de semana, hein? O que eu trago aqui de informação, que o último jogo do Palmeiras, ele venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Antes disso, tinha vencido o Bahia em casa por 2-0 e fora de casa empatou com o Grêmio em 2-2. Já o Cruzeiro, ele venceu em casa o Bragantino por 2-1, fora de casa venceu o Grêmio por 2-0 e em casa venceu o Corinthians por 3-0. Classificação do campeonato para essas duas equipes, o Palmeiras ele é o segundo colocado com 33 pontos, em 16 jogos tem 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e o Cruzeiro ele é o quinto colocado com 29 pontos, em 16 jogos tem 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Palmeiras é contra o Fluminense fora de casa, e o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Juventude. Últimos confrontos entre eles, o Palmeiras tem 4 vitórias, são 7 empates entre eles e 4 vitórias para o Cruzeiro. O último confronto foi no mês de dezembro de 2023, na casa do Cruzeiro, empate em 1-1, e antes disso, no mês 8 de 2023, na casa do Palmeiras, o Palmeiras venceu por 1-0. O Cruzeiro também vem jogando muito bem, falei isso no último vídeo, né, pra gente ficar de olho no Cruzeiro. Essa vitória em cima do Bragantino poderia ter sido uma goleada, né, devido a alguns gols aí anulados. O time tá encaixadinho e ainda teve os reforços aí de novos jogadores e o Cássio no gol, né. Pra essa partida aqui não tem como, olhando os números aqui, a gente pode ver que o Cruzeiro tá muito próximo do Palmeiras, é um jogo que vale muito para as duas equipes, né. Eu tô indo de Palmeiras e empate nesse jogo aqui. Jogo 2, Flamengo e Criciúma. O último jogo do Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2-1 em casa. Antes disso empatou com o Cuiabá em casa em 1-1 e fora de casa venceu o Atlético Mineiro por 4-2. Já o Criciúma em casa empatou com o Fluminense em 1-1, fora de casa perdeu para o Vitória por 2-1 e em casa venceu o Cruzeiro por 1-0. Classificação do campeonato, o Flamengo ele é o terceiro colocado com 31 pontos. Em 16 jogos tem 9 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Criciúma ele é o 14º colocado com 17 jogos, em 14 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Flamengo é fora de casa contra o Vitória e o Criciúma vai jogar em casa contra o Fortaleza. Últimos confrontos entre eles, o Flamengo tem 3 vitórias, 1 empate e o Criciúma não tem nenhuma vitória, hein? O último jogo deles foi só lá em 2014, na casa do Flamengo, empate em 1-1. No mesmo ano, só que na casa do Criciúma, o Flamengo venceu por 2-0. Bom, pelo atual momento aí das duas equipes, o Flamengo tem quase o dobro de pontos aí do Criciúma, vai estar jogando em casa, tá vindo de alguns tropeços, né, nas suas últimas duas partidas. Temos que acompanhar como é que o Flamengo vai jogar nesse meio de semana, mas olhando os números aqui, por enquanto não tem como ir contra o Flamengo mesmo com essas derrotas, né? Eu tô indo de Flamengo seco. Jogo 3, CRB e Ituano. Jogo complicado esse aqui, hein? CRB, seu último jogo foi contra o Curitiba, venceu em casa por 2-1. Antes disso, na casa do Mirassol perdeu por 1-0 e em casa empatou com o Brusque em 1-1. Já o Ituano tá vindo de derrota para o Santos por 2-0. Em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 3-2 e fora de casa perdeu para o Ceará por 4-2. Classificação do campeonato para as duas equipes, o CRB ele é o 17º colocado com 16 pontos, em 13 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O Ituano ele é o 19º colocado com 11 pontos, em 15 jogos tem 3 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do CRB é fora de casa contra o Goiás e o Ituano vai jogar em casa contra o América, os dois aí com partidas bem complicadas, né? Últimos confrontos entre eles, o CRB não tem nenhuma vitória, são 3 empates e 1 vitória para o Ituano. O último jogo foi no mês 10 de 2023 na casa do Ituano, empate em 0-0. Antes disso, em junho de 2023, outro empate, só que na casa do CRB por 2-2. CRB é muito forte em casa. Se pegasse uma equipe mais forte, né, dava para tentar um duplo aqui, mas o Ituano ele tá numa má fase. Como a gente pode ver ali, são 10 derrotas, 2 empates, né? O Ituano pode até vencer essa partida, mas eu não tô acreditando muito, viu? Para essa partida aqui eu tô indo no CRB seco também. Jogo
Jogo 4, Paysandu e Ponte Preta. Último jogo é do Paysandu, 2-1 contra o Ceará em casa. Antes disso, fora de casa contra o Coritiba empatou em 1-1 e em casa empatou com o Operário em 1-1. Já a Ponte Preta venceu o Mirassol por 4-2 em casa, fora de casa empatou com o Brusque em 0-0 e fora de casa o clássico, né, contra o Guarani 1-1. Classificação do campeonato, a Ponte, ela é a 11ª colocada com 20 pontos em 15 jogos, tem 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Paysandu, ele é o 12º colocado com 20 pontos, também em 15 jogos tem 4 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Próximo jogo aí do Paysandu é contra o Brusque fora de casa e a Ponte vai jogar em casa contra o Vila Nova. Últimos confrontos entre eles, o Paysandu tem uma vitória, não há nenhum empate entre eles e uma vitória para a Ponte Preta. O último jogo faz muito tempo, foi em 2018, na casa do Paysandu, a Ponte venceu por 4-0. No mesmo ano, na casa da Ponte, o Paysandu deu troco e venceu por 1-0. Esse jogo eu considero bem equilibrado, né? Porque os números ali a gente pode ver quase iguais, que dá muita diferença ali é que o Paysandu empata bastante. Para essa partida que eu tô levando muito em consideração esses confrontos entre eles e o Paysandu jogando em casa. Mas aqui eu tô indo com mais um duplo, eu tô indo de um duplo aberto, eu tô indo de Paysandu e Ponte Preta. Jogo 5, Botafogo do Rio de Janeiro e Internacional. Último jogo aí do Botafogo, venceu o Vitória fora de casa por 1-0, em casa venceu o Atlético Mineiro por 3-0 e fora de casa venceu o Cuiabá por 2-1. Já o Internacional, empate pela Copa do Brasil contra o Juventude em 1-1, acabou sendo eliminado. Antes disso, em casa perdeu para o Juventude por 2-1 pela Copa do Brasil e também em casa perdeu para o Vasco por 2-1. Péssima campanha nesses últimos 3 jogos aí do Internacional. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o primeiro colocado com 33 pontos, em 16 jogos tem 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Internacional ele é o 12º colocado com 19 pontos, em 13 jogos tem 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo aí do Botafogo é fora de casa contra o São Paulo e o Internacional vai jogar em casa pela Copa Sul-Americana, é o segundo jogo da volta, né, contra o Rosário Central. Últimos confrontos entre eles, o Botafogo tem 5 vitórias, há um empate entre eles, são 9 vitórias para o Internacional. O último confronto foi no mês de dezembro de 2023, na casa do Internacional. O Internacional venceu por 3-1. Antes disso, na casa do Botafogo no mês 8 de 2023, foi a vez do Botafogo vencer por 3-1. Bom, pelo atual momento, né, do Botafogo, aí vindo de 3 vitórias consecutivas, é o líder do campeonato. Só os números ali nos confrontos não estão melhores, né, mas o Internacional não tá numa boa fase e vai ter essa pedreira aí fora de casa que é o Botafogo. Por esse motivo eu tô indo seco na vitória do Botafogo. Caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um duplo no empate entre eles. Jogo 6, Grêmio e Vitória. O último jogo do Grêmio venceu o Operário pela Copa do Brasil por 3-1 em casa. Em casa perdeu para o Cruzeiro por 2-0 e fora de casa perdeu para o Juventude por 3-0. Já o Vitória, em casa perdeu para o Botafogo por 1-0, em casa venceu o Criciúma por 2-1 e fora de casa perdeu para o Corinthians por 3-2. Classificação do campeonato, o Vitória ele é o 16º colocado com 15 pontos, em 16 jogos tem 4 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Já o Grêmio, ele é o 18º colocado, com 11 pontos em 14 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e 9 derrotas também. Próximo jogo aí do Grêmio é fora de casa contra o Corinthians e o Vitória vai pegar a pedreira que é o Flamengo em casa. Últimos confrontos entre eles são 10 vitórias para o Grêmio, 3 empates e 2 vitórias para o Vitória. O último confronto aí entre eles foi em 2021, pela Copa do Brasil, o Grêmio venceu em casa por 1-0 e antes disso, né, no mesmo ano, só que no mês 7, o Grêmio havia vencido na casa do Vitória por 3-0. Esse ano, né, situação completamente diferente. Em outros tempos aí o Grêmio seria o franco favorito. O que a gente precisa ver ali é que o Grêmio, né, ele tá com 2 partidas a menos. Se tivesse vencido nessas 2 partidas que ainda não aconteceu, estaria na frente do Vitória. Então o Vitória também não está tão bem assim. O Grêmio tá vindo dessa vitória aí pela Copa do Brasil em cima do Operário. Pode ser a virada de chave, né, como eu disse no vídeo anterior, assim como o Vasco teve. E por esse motivo eu tô indo de Grêmio e empate. Jogo 7, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Último jogo aí do Atlético Mineiro, em casa venceu São Paulo por 2-1, fora de casa perdeu para o Botafogo por 3-0 e em casa perdeu para o Flamengo por 4-2. Já o Vasco venceu o Corinthians por 2-0, fora de casa venceu o Internacional por 2-1 e em casa venceu o Fortaleza por 2-0. Classificação do campeonato, o Atlético Mineiro ele é o 10º colocado com 21 pontos, em 15 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Já o Vasco tá colado ali no Atlético Mineiro, né? Ele é o 11º
colocado com 20 pontos. Em 16 jogos tem 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Mineiro é fora de casa contra o Atlético Paranaense e o Vasco vai jogar em casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Mineiro tem 5 vitórias, são 3 empates e 7 vitórias do Vasco. O último confronto foi no mês 8 de 2023, o Vasco em casa venceu por 1-0. Antes disso, no mês 4 de 2023, o Vasco na casa do Atlético Mineiro também venceu por 2-1. Esse é um jogo aí que deixa a gente com muitas dúvidas, né? Porque o Vasco nesses últimos jogos vem jogando muito bem e o Atlético Mineiro, né, apesar da vitória ali em cima do São Paulo, foi uma vitória contestável, né? Com alguns erros aí de arbitragem. Então, o Atlético Mineiro ainda não convenceu. É um jogo bem complicado, cabe um duplo, mas nessa partida aqui, por enquanto, eu tô indo seco no empate entre eles. Jogo 8, Bahia e Corinthians. O último jogo aí do Bahia foi uma derrota para o Cuiabá em casa por 2-1, zebraça. Antes disso, fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 3-1 e na casa do Palmeiras perdeu para o Palmeiras por 2-0. Já o Corinthians está vindo de derrota para o Vasco por 2-0. Antes disso, tinha perdido para o Cruzeiro por 3-0 e em casa venceu o Vitória por 3-2. Classificação do campeonato, o Bahia vem fazendo uma boa campanha, é o quarto colocado com 30 pontos. Em 17 jogos tem 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O Corinthians, né, já não dá para dizer o mesmo, ele é o 17º colocado com 12 pontos. Em 16 jogos tem 2 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí do Bahia é fora de casa contra o Atlético Goianiense e o Corinthians vai jogar em casa contra o Grêmio. Últimos confrontos entre eles, o Bahia tem 6 vitórias, triunfo, 3 empates e são 6 vitórias para o Corinthians. O último confronto entre eles, no mês 11 de 2023, um super triunfo aí do Bahia, 5-1 na casa do Corinthians. Antes disso, empate na casa do Bahia, em 0-0 no mês 7 de 2023. Bom, o Bahia vem jogando muita bola, tá dando muito azar aí em não concluir bem no gol, mas nesse atual campeonato é um time bonito de ver jogando, viu? Para essa partida aqui, Bahia jogando em casa contra um time que não tá bem, eu tô indo seco na vitória do Bahia, nesse palpite aqui da Loteca 1136, jogo 8. Jogo 9, Guarani e Goiás. O que eu trago de informação, o último jogo aí do Guarani fora de casa empatou contra o Novo Horizontino em 1-1. Antes disso, em casa, perdeu para o Sport por 1-0. E em casa, outro empate, né, no clássico contra a Ponte Preta, 1-1. Já o Goiás, em casa, perdeu para a Chapecoense por 2-1. Em casa, venceu o América Mineiro por 2-1. E fora de casa, perdeu para o Vila Nova por 1-0. Classificação do campeonato, o Goiás, ele é o 9º colocado com 21 pontos. Em 14 jogos tem 6 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E o Guarani, ele é o último colocado com 7 pontos. Em 15 jogos tem 1 vitória, 4 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Guarani é fora contra o Amazonas e o Goiás vai jogar em casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles, o Guarani tem 3 vitórias, são 2 empates e 7 vitórias para o Goiás. O último confronto foi só lá em 2021, na casa do Guarani, o Goiás venceu por 2-0. E antes disso, no mês 8 de 2021, na casa do Goiás também, outra vitória do Goiás por 2-1. Bom, a gente olha esses números aqui do Guarani, 10 derrotas, 4 empates e 1 vitória. Mesmo o Guarani jogando em casa, é muito difícil apostar no Guarani. Se o Guarani vencer em casa o Goiás, eu considero uma zebra. O Goiás perdeu esse último jogo aqui contra a Chapecoense, mas estava com um jogador a menos e ainda assim deu um pouco de pressão na Chapecoense, né? Tava vencendo por 1-0, acabou tomando a virada. E para essa partida aqui, se não acontecer de nenhum jogador ser expulso, né? Eu tô indo seco na vitória do Goiás. Jogo 10, Fortaleza e Atlético Goianiense. Último jogo aí do Fortaleza, uma excelente vitória fora de casa contra o Flamengo por 2-1. Em casa venceu o Fluminense por 1-0 e fora de casa perdeu para o Vasco por 2-0. Já o Atlético Goianiense está vindo de derrota para o Palmeiras por 3-1 fora de casa. Em casa perdeu para o Atlético Paranaense e fora de casa perdeu para o Bragantino por 3-1. Sequência muito ruim aí do Atlético Goianiense. Classificação do campeonato, o Fortaleza ele é o 7º colocado com 26 pontos. Em 15 jogos tem 7 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. E o Atlético Goianiense ele é o penúltimo aí do campeonato com 11 pontos. Em 16 jogos tem 2 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Próximo jogo do Fortaleza é fora contra o Criciúma e o Atlético Goianiense vai jogar em casa contra o Bahia. Últimos confrontos entre eles, o Fortaleza tem 3 vitórias, são 3 empates e 4 vitórias do Atlético Goianiense. O último confronto foi só lá em 2022 pelo Brasileirão Série A. Fortaleza empatou em casa em 1-1 e antes disso, na casa do Atlético Goianiense, o Fortaleza venceu por 1-0.
no mesmo ano. Outro time aí que não tem o que dizer, né? A gente olha os números do Atlético Goianiense, Fortaleza jogando em casa, jogando muito bem. É muito difícil ir contra o Fortaleza. Pode acontecer, a gente sabe, é futebol, mas aqui eu tô indo seco também na vitória do Fortaleza. Jogo 11, Juventude e São Paulo. Último jogo aí do Juventude pela Copa do Brasil contra o Internacional em casa, empatou em 1-1 e se classificou para a próxima fase. Antes disso tinha vencido o Internacional na casa do Internacional por 2-1 e em casa venceu o Grêmio por 3-0 já pelo Brasileirão. O São Paulo ele tá vindo de derrota para o Atlético Mineiro fora de casa por 2-1, em casa venceu o Bragantino por 2-0 e fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Classificação do campeonato, o São Paulo ele é o sexto colocado com 27 pontos, em 16 jogos tem 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Juventude ele é o 13º colocado com 19 pontos, em 14 jogos tem 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Juventude será fora de casa contra o Cruzeiro e o São Paulo vai jogar em casa contra o Botafogo em jogão. Últimos confrontos entre eles, o Juventude tem uma vitória, são 3 empates e 4 vitórias do São Paulo. O último confronto foi só lá em 2022, vitória do São Paulo na casa do Juventude por 2-1 e na casa do São Paulo no mesmo ano 0-0 entre eles. Bom, para essa partida aqui, mesmo com a derrota ali do São Paulo, jogou bem contra o Atlético Mineiro. Juventude também está fazendo boas partidas, conseguiu se classificar aí pela Copa do Brasil. É um jogo bem difícil. Aqui eu não digo que é uma zebra, mas eu tô acreditando aí na surpresa que será uma vitória do São Paulo. Tô indo seco nesse palpite, mas caso você tenha o costume de jogar mais que 5 duplos, eu também colocaria um empate nesse palpite. Jogo 12, Bragantino e Atlético Paranaense. O último jogo do Bragantino perdeu para o Cruzeiro por 2-1, poderia ter sido até mais. Fora de casa perdeu para o São Paulo por 2-0 e em casa venceu o Atlético Goianiense por 3-1. Já o Atlético Paranaense está vindo de vitória pela Copa do Brasil em cima do Ipiranga por 3-0. Antes disso perdeu para o Bahia em casa por 3-1 e fora de casa venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Classificação do campeonato para essas duas equipes, o Atlético Paranaense ele é o 8º colocado com 25 pontos, em 16 jogos tem 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Bragantino ele é o 9º colocado com 22 pontos, tem 16 jogos, são 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Bragantino será o jogo da volta aí contra o Barcelona pela Copa Sul-Americana e o Atlético Paranaense também será o jogo da volta pela Copa Sul-Americana contra o Cerro Porteño. Últimos confrontos entre eles, o Bragantino tem 3 vitórias, são 3 empates e 4 vitórias para o Atlético Paranaense. O último jogo foi no mês 10 de 2023, na casa do Atlético Paranaense, empate em 1-1. Antes disso, no mês 5 de 2023, na casa do Bragantino, vitória do Bragantino por 2-0. O Bragantino tá tendo alguns tropeços, né? Eu ainda continuo acreditando no Bragantino jogando em casa. É um palpite difícil, né? Porque o Atlético Paranaense é outro time que vem jogando muito bem. Acredito que vai ser uma partida bem disputada, né? Porque os dois times aí estão precisando marcar mais pontos. E por esse motivo eu tô usando mais um dos meus duplos aqui. Eu tô indo de Bragantino e empate entre eles, viu? Jogo 13, Botafogo de São Paulo e Brusque. Último jogo aí do Botafogo de São Paulo pela Copa Paulista, 0-0 contra o Francana, fora de casa. Pelo Campeonato Brasileiro, em casa, perdeu para o Amazonas por 1-0. E pela Copa Paulista, em casa, venceu o Comercial por 4-1. Já o Brusque está vindo de empate fora de casa contra o Chapecoense, clássico, em 1-1. Em casa, outro empate contra a Ponte Preta, 0-0. E fora de casa, outro empate contra o CRB em 1-1. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o 16º colocado com 17 pontos. Em 14 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Brusque ele é o 18º colocado com 14 pontos. Em 15 jogos tem 2 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Meu Deus, como o Brusque empata, né? Próximo jogo aí das duas equipes, o Botafogo vai jogar fora de casa contra o Ceará e o Brusque vai jogar em casa contra o Paysandu. Confrontos entre eles não há muitas coisas, né, nos últimos anos. E aqui o Botafogo não tem o costume, né, de marcar muitos gols. Marcou ali contra o Comercial, mas são times de divisões menores aqui do estado de São Paulo. E o Brusque, né, como a gente pode ver ali, empata muito, né? São 8 empates no campeonato. E por esse motivo aqui eu vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Botafogo e empate entre eles. Jogo 14, Cuiabá e Fluminense. Último jogo aí do Cuiabá, vitória muito boa, fora de casa contra o Bahia por 2-1. Aqui um outro bom resultado. Tava vencendo, né, o Flamengo por 1-0, mas o Flamengo acabou empatando a partida. Mesmo assim, não deixa de ser um bom resultado. 1-1 fora de casa. Em casa, perdeu para o Botafogo por 2-1. Já o Fluminense está vindo de empate fora de casa contra o Criciúma por 1-1.
1, perdeu para o Fortaleza fora de casa por 1-0 e em casa empatou com o Internacional em 1-1. Classificação do campeonato, o Cuiabá ele é o 15º colocado com 17 pontos, em 16 jogos tem 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Já o Fluminense ele é o último colocado com 8 pontos, em 16 jogos tem apenas 1 vitória, 5 empates e 10 derrotas. Próximo jogo aí do Cuiabá é pela Copa Sul-Americana contra o Palestino, será o jogo da volta, e o Fluminense vai jogar em casa com um time bem fraquinho aí que é o Palmeiras. Que rodada complicada essa do Fluminense, viu? Últimos confrontos entre eles, o Cuiabá tem 1 vitória, há 1 empate entre eles e são 4 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi no mês 9 de 2023, na casa do Cuiabá, o Cuiabá venceu por 3-0. Antes disso, no mês 5 de 2023, na casa do Fluminense, a vitória foi do Fluminense por 2-0. Outro jogo aí que a gente precisa ficar de olho nas duas equipes aí, que vão jogar no meio de semana. O Fluminense, né, vai ter a estreia provavelmente aí de alguns jogadores aí devido à janela. Talvez, né, com a entrada do Thiago Silva melhore aí o time. Mas, por enquanto, né, por essa atual campanha aí do Fluminense, não tem como, eu tô indo seco na vitória do Cuiabá. Vamos ver como é que ele vai jogar contra o Palestino agora no meio de semana, né? Bom, pessoal, as primeiras informações aí da Loteca 1136 foram essas. Se você gostou dessas informações e acha que será útil para você montar os seus palpites, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe com os amigos, deixe seus comentários, fique à vontade se tiver alguma crítica, faça o possível aí para responder o mais rápido aí todo mundo. Agora que o vídeo da Loteca 1136 está pronto, vou voltar a sonhar aí com o prêmio da Loteca 1135. Já pensou? Desejo muita sorte aí para todo mundo na Loteca 1135 e se acumular, hein? Brincadeira, agora sim vamos passar dos 2 milhões de reais. Até o próximo vídeo, fui!